Porcentagem. Quando falamos em 2% de um valor, o que isso representa? Bem, esses 2% equivalem à fração 2 sobre 100 deste valor. Ou seja, a gente pode dizer que um número escrito dessa forma, P%, pode ser então escrito como P sobre 100. Por exemplo, 5% equivale 5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,05. Nós vamos usar o número escrito assim nessa forma para poder fazer cálculos nos próximos exercícios. Então, por exemplo, 12%. 12% é igual a quanto? A mesma fração, 12 sobre 100, que é 0,12. A gente poderia ter também 2% e meio. Isso daqui a gente representa assim, o 2,5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,025. Vamos ver exemplos. Calculando com porcentagem. Vamos pegar exemplos aqui. Considere um valor de R$ 1.200. Suponha que isso é um valor de algum objeto. E aí, a pergunta nossa inicial aqui. Quanto que equivale 5% deste valor? Veja bem, eu quero saber apenas a equivalência do 5%. Não é nem de desconto, nem de acréscimo. Somente o 5%. Então, a gente tem assim, 1.200. Eu vou multiplicar por 5%. Daí, a gente atinge o valor que a gente quer. Antes, eu vou fazer assim, 1.200. O 5%, então, eu vou transformá-lo em 5 sobre 100, aqui no produto, que é a mesma coisa de 1.200 vezes 0,05. Fazendo aí a multiplicação, a gente atinge o valor 60. Então, 5% de R$ 1.200 é igual a R$ 60. Vamos ver um outro exemplo. Quanto equivale 12% de 600? Aqui nós vamos pegar o 12% e escrevê-lo na forma fracionária. 12 sobre 100. E aí nós sabemos que esse é o número 0,12. Então, este valor aqui vai ser multiplicado pelo 600. Então, pegaremos os 600, multiplicaremos por 0,12. Fazendo aí os devidos cálculos, achamos 72. Ou seja, 12% de 600 é igual ao valor de R$ 72. Vejamos este exemplo. Quanto equivale a 9,42 de R$ 545? Pegaremos o número 9,42 e vamos dividir por 100. Atingimos com isso o número 0,0942. Daí a gente pega então este número e vamos multiplicar por 545. Então, 545 vezes 0,0942. O que a gente atingirá como resposta? O número 51,339. Como a gente precisa escrever em reais, então vamos escrever aqui, 51,34. Vamos arredondar esses dois últimos, o 39 para 40, para poder atingir as duas casas decimais aqui do valor monetário. Agora, neste exemplo, vamos observar, nós não temos a porcentagem e queremos calculá-la. A gente quer fazer isso aqui, o valor de R$ 60 equivale a qual porcentagem de R$ 360? Podemos resolver esse exercício da seguinte forma. A gente sabe que esse R$ 360 equivale a 100%, porque ele é o nosso todo. E R$ 60 é a porcentagem que a gente quer descobrir. Então, vamos montar aqui uma tabela com duas grandezas e resolver por regra de 3. Eu tenho 360 vezes x igual a 60 vezes 100%. Aqui eu não devo multiplicar, eu vou multiplicar somente no final, para poder já exibir o valor em porcentagem, fica mais fácil fazer dessa forma. Então, o nosso x é 60 dividido por 360 vezes 100%.
essa divisão aqui, 6 sobre 36, porque eu simplifiquei os zeros, vai dar 1/6. 1/6 equivale a 0,1666, uma dízima periódica. Então, a gente vai arredondar para 0,167. Então, vamos reescrever aqui, ó, x igual a 0,167 vezes 100%. Daí, o nosso x equivale a 16,7%. Aqui a gente pode resolver por regra de 3, ou a gente pode pensar assim, ó, toda vez que a gente vai calcular uma porcentagem entre dois valores, a gente pode pegar e fazer direto aqui a divisão de uma parte pelo todo. Aqui a gente considera o 360 como todo, porque ele quer saber os 60 reais equivalente em 360. Então, ele é o nosso todo e o nosso 60 reais é a nossa parte. Se a gente fizer a divisão, 60 sobre 360, então a gente vai obter o mesmo valor que tínhamos aqui, de 1/6, que a gente arredondou, colocou como 0,167. Daí basta depois pegar esse número e passá-lo para a forma simbólica de porcentagem, que é multiplicar pelo 100%. É a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aqui pensando numa prática, num modelo mais direto. E aí a gente atinge também o 16,7%. Último exemplo, numa escola há 12.000 alunos. Num dia chuvoso, compareceram às aulas apenas 11.700 alunos. Qual a porcentagem de alunos que não vieram à aula esse dia? Então veja bem, ó, a gente tem 12.000 alunos na escola, esse é o nosso todo. Só que ele quer saber a porcentagem de quem não veio à aula. E aqui no enunciado ele diz que 11.700 vieram à aula. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, 12.000, vamos subtrair de 11.700, onde a gente vai obter 300. Então 300 alunos não vieram à aula aquele dia. Então qual é a porcentagem que eles representam para a escola? Lembra que eu falei no exemplo anterior, para calcular a porcentagem, a gente poderia escrever a divisão da parte pelo todo, e aí depois multiplicar esse resultado por 100%. Então, a gente tem o 300 dividido por 12.000, que, fazendo a divisão aqui, a gente atinge o número 0,025. Multiplicando aqui por 100%, a gente vai atingir o valor de 2,5%. Então, essa é a porcentagem de alunos que não vieram à aula neste dia. Este exercício também poderia ser resolvido por regra de 3.